Em sua defesa, o governo disse que as pedaladas também eram feitas em outros governos. A sugestão de que o TCU não rejeitava a prática gerou inquietação. Mas ela pode ser respondida com o gráfico abaixo. O saldo negativo com a Caixa era pontual e passou a ser recorrente entre 2013 e 2014. Eloquente, o gráfico é importante para a discussão. Muita gente ficou com dúvida, mas os números liquidam o argumento do governo. Até 2012, o saldo varia ligeiramente em torno de zero. Às vezes positivo, em outros momentos, negativo. Em 2013, porém, o saldo fica negativo em 3 bilhões de reais. No ano seguinte, o rombo dobra. Foi uma trama. O procurador de contas Júlio Marcelo de Oliveira explicou, no meu programa na Globo News, que as pedaladas, atrasos nos repasses aos bancos públicos, foram parte de algo maior, um conjunto harmônico de maquiagens. Os truques eram interligados. O governo, por exemplo, fez uma previsão para gastos do seguro-desemprego abaixo do indicado pelo Ministério do Trabalho. A intenção era inflar outros programas, usados como vitrine nas eleições. Os trabalhadores demitidos receberam o benefício da Caixa, mas o banco público não foi ressarcido pelo governo. O problema foi tão grave que a Caixa reclamou a dívida na Justiça. Perto da eleição, com esse descontrole das contas, o governo editou decretos para créditos suplementares, sem passar pelo Congresso. O procurador explica que em todas as irregularidades havia uma harmonia. Essas ações foram feitas com a intenção de aumentar os gastos no ano eleitoral sem que houvesse receitas para isso. Este, de fato, foi o comportamento do governo Dilma. Que foram o objeto, basicamente, das pedaladas fiscais. O meu impeachment, baseado nisso, significaria que todos os governos anteriores ao meu teriam de ter sofrido impeachment. Porque todos eles, sem exceção, praticaram atos iguais a que eu pratiquei. Mas eu volto aqui ao que a senhora disse inicialmente. O BNDES financiou um porto em Cuba. Candidato, o senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Vou repetir, o financiamento não foi a Cuba, porque não pode ser feito a Cuba. O financiamento só pode ser feito a empresas brasileiras. Na tarde deste domingo, a comitiva desembarcou em Havana. Hoje, Dilma Rousseff participa da inauguração de um porto financiado pelo governo brasileiro e também para participar da segunda cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Candidato, o senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Vou repetir, o financiamento não foi a Cuba, porque não pode ser feito a Cuba. O financiamento só pode ser feito a empresas brasileiras. Para a recuperação do Porto de Mariel. É um investimento prioritário em Cuba. E, além do que, nós temos interesse em fazer novos investimentos em Cuba e contribuir para recuperar a rede hoteleira de Cuba, as rodovias de Cuba, ou seja, nós estamos discutindo, o ministro da Indústria e Comércio já está em Havana e nós pretendemos consolidar esses acordos com Cuba. Candidato, o senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Vou repetir, o financiamento não foi a Cuba, porque não pode ser feito a Cuba. O financiamento só pode ser feito a empresas brasileiras. Existem mais de 3 mil empréstimos concedidos pelo BNDES entre 2009 e 2014 a outros países, cujos valores não são informados ao contribuinte ainda. Obra do PT concluída. Barragem de Moamba Major, Moçambique. Custo BNDES, 350 milhões. Obra do PT concluída. BRT. Corredores de ônibus de Maputo, Moçambique. Custo BNDES, 180 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES, 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte, o Renabac El Chorro, mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES, 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via Expressa Luanda-Kifangondo. Custo BNDES não informado.
Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o Rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES, 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, Argentina. Custo BNDES 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Madem Colón, Panamá. Custo 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá, Panamá. Custo 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nacala, Moçambique. Custo BNDES 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa. A presidenta Dilma é uma mulher honesta. Não há... Deputada Jandira.